Hoje eu não quero começar explicando nada para você. Eu só quero começar fazendo você sentir alguma coisa. Eu sei que você já esteve nesse lugar de sentir, tá? Deixa eu só colocar aqui um aviso para as meninas do grupo, porque eu tenho um grupo no WhatsApp com as meninas, com as mulheres, todas as mulheres que já amaram. Estamos ao vivo! E lá vocês recebem os materiais dessa leitura em PDF, todos os capítulos que nós estamos lendo por aqui, todo o material de apoio que vocês estão recebendo também. Então, não perca, não fique de fora. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Agora já enviei para as meninas que eu queria. Cadê? Aqui. E é isso. Eu não quero começar hoje explicando nada para vocês. Não quero simplesmente começar com muita teoria, tá? Hoje eu quero mais entrar nesse campo do sentir. Então deixe aí também os comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Se a gente tiver um tempinho hoje, a gente consegue responder, tá? Então, eu sei que você já esteve em um lugar com as pessoas certas, na hora certa, e ainda assim você sentiu que estava de fora. Você não estava ausente, você estava ali, presente, mas você não estava inteira ainda. Compreende? É como se tivesse uma parte sua ali e tem outra fazendo outra coisa, tá? Onde você não sabe fazendo o quê, tá? Mas é onde outra parte não sabia onde ficar, tá? Então, pensa um pouquinho nisso. Então, eu queria que você sentisse um pouquinho, tá? Um cenário que você tá ali, mas é como se tivesse um outro pezinho em um outro lugar e você não sabe o porquê, não sabe onde. Isso é um dos lugares mais silenciosos que uma mulher pode carregar, tá? E quase ninguém fala isso. Ninguém fala aí, ninguém pelo menos me falou isso. Eu também não vejo muito dizer sobre isso. E ontem nós lemos o primeiro capítulo. Nós falamos da menina que aprendeu ali a ler o ambiente antes dela sentir como realmente ela poderia ser, tá? E hoje eu quero antes disso, eu quero ir ali no primeiro lugar, aonde você tentou estar, aonde você tentou pertencer, tá? Aonde? Não sei se vocês conseguem me dizer onde que é a primeira experiência de uma pessoa onde ela tenta pertencer, onde ela tenta aprovação, tá? O primeiro lugar está ali, na casa, tá? É ali onde que a gente aprende, na verdade, se pode existir ou se eu vou ter que ficar me ajustando, eu vou ter que sobreviver ali, tá? E eu vou te falar de mim, não como a Vileide terapeuta, mas como a mulher que eu cresci sendo essa menina certa, responsável no lugar, a que dava conta ali. E se na verdade isso era visto como bonito, mas ninguém via, né, as partes de mim ali que não sabiam onde existir. Quando a gente fala casa, tá, eu não tô colocando aqui só como as figuras que foram, né, ali aquele teto, o nosso céu, o nosso chão, tá? Que seja pai, que seja mãe, que seja avô, que seja avó, tá? Mas naquele lugar aonde você se sente seguro, às vezes é com
com pessoas, com professores, com amigos, com parentes, outros tipos de pessoas ali desse sistema. Mas é onde a gente aprende a caber ou a não pertencer, tá? E aí tem uma diferença gigantesca. Caber é quando você se molda para manter o vínculo ali, para você pertencer. É quando você para de existir eu ia dizer uma forma aqui, mas eu demorei anos para perceber o que eu fazia primeiro. Porque por fora ali tava tudo certo. Só que por dentro eu tinha um lugarzinho ali que eu não sentia que eu tava completamente incluída. É que a criança não questiona que tá aqui dentro. Aquela criança que a gente comentou ontem, tá? Então hoje é totalmente sobre a leitura de ontem. Então se você não tá entendendo, não pegou o fio da meada, tem o primeiro vídeo na sequência aqui do YouTube ou no Instagram também, tá? Mas aquela parte de dentro ela não questiona. Aquela de ontem não questiona. Então ela não olha pro ambiente e fala, olha, isso aqui não é suficiente para mim. Ela vai olhar para ela mesma e vai pensar, nossa, eu preciso me ajustar melhor. Eu preciso falar mais baixo, eu preciso... Enfim, aí começa um movimento que a gente acha que é sutil, mas na verdade é estrondoso. A gente vai se moldando, vai se adaptando, tá? E aí você vai percebendo o que te agrada, o que te incomoda, o que mantém ali esse amor. E aí você vai deixando partes suas de lado. E aí ninguém percebe. Porque você continua funcionando. Ou é uma catraca, sabe? E o mundo não questiona quem funciona. Teve coisas na minha vida que ainda, como eu falei, eu não sei nomear, não sei dizer completamente. E por muito tempo eu achei que o problema era eu. Que eu sentia demais, que eu era demais, que eu precisava ser mais leve, mais fácil e mais ajustada, mas não era isso. Era que o espaço era pequeno. E eu tentava caber do mesmo jeito. Tá? Minha mãe se foi em 2020. E teve coisas que ali, só naquele instante, eu entendi. Só depois que ela se foi. Só depois que ela se foi. Sobre ela, sobre mim, sobre o que eu precisava, tá? O que ela não tinha como me dar. E isso não apagou o amor dela. E há 5 meses atrás a Agnes nasceu, confirmou outras coisas, que eu achei que estava tudo certo. Daqui 1 ano, 2 anos, e aí? Não tô dizendo que somente... tem vários starts, tá? Imagina que o que eu precisava, às vezes ela não tinha pra me dar. Só que o amor dela tá ali, continua. Não apaga ele. Só que a forma como eu olhei, a forma como eu olho, mudou. Porque aí você começa a perceber que não foi rejeição. Foi o limite que ela tinha. Quando a gente fala de limites, a gente acha que é só sobre... me magoou. E na verdade não é só sobre... Não é isso, tá? E aí começa a doer um pouquinho, pegar no calinho. Só que de uma forma silenciosa. E vai indo, vai indo. Porque você não tem pra quem reclamar. Você só tem que compreender. Aquela menina de ontem não pode questionar, ela tem que compreender. Então, eu vou ler o capítulo de hoje. Eu não quero que você entenda nada, tá? É só escuta. Vai percebendo o teu corpo, vai percebendo onde ele aperta, qual é o calo. Percebe o que você... como você começa a se reconhecer, tá? Qual é o movimento que você precisa fazer ali agora, nesse reconhecer? Eu só tô enviando para mais algumas meninas ali do grupo,
que nós temos um grupo no WhatsApp com todas as mulheres que estão em todo esse movimento, recebendo ali os seus materiais, né? Tem materiais de apoio sendo enviados também diretamente para elas. E se eu fosse você, não ficava de fora, não. Porque esse não é um movimento, como eu falei, simples, tá? E se pararmos aqui agora para perceber o nosso corpo, a gente consegue ver que tem alguma coisa apertando, tem algum calinho pegando, uma pulga na orelha, tá? Então, eu quero só que você agora, enquanto a gente vai lendo aqui, esse primeiro capítulo, até o Leandro me corrigiu, não é um livro físico. Por enquanto, ele não está em nenhuma plataforma para se tornar um livro físico. Porém, já estamos caminhando também para ele se tornar um livro físico. Por enquanto, ele está como um e-book, um livro digital, tá? Então, quem está ali no grupo desde o primeiro dia, tem muita interação, as meninas estão ali entrando cada dia mais, entrando novas histórias ali também. E eu gostaria de falar para vocês que esse livro digital, esse e-book, vai ser disponibilizado o completo, tá? Porque esse aqui, inclusive, eu imprimi ele para ficar mais fácil da gente conseguir ir lendo. Esse livro com 13 capítulos, ele é como se fosse um enxuto, tá? Um enxuto que ele tem 48 capítulos. Como eu falei, é um livro que vem sendo escrito há muitos anos, por várias etapas da minha vida ali, e trazendo isso para vocês de uma forma que toda mulher que já amou, ela vai conseguir sentir também, tá? Mas é isso. Capítulo 2, né? Vamos lendo aqui. Quem tá ali no grupo já recebeu esse material, já consegue também ler fisicamente. Capítulo 2. O pertencimento que nunca foi pleno. Toda filha, em algum nível, deseja pertencer. Pertencer ao olhar da mãe, ao orgulho do pai, à paz da casa, ao amor sem condição, ao lugar de onde veio, mas nem todas sentem isso com facilidade. Existem filhas criadas em ambientes cheios de responsabilidades e escassos em escutas. Casas onde haviam regras, deveres, imagem, rotina, fé, missão, mas pouco espaço para vulnerabilidade. Filhas que aprenderam cedo o que era certo e errado, mas não aprenderam o que fazer com a sua tristeza, com o medo, com a raiva ou com a solidão. Elas se tornam corretas por fora e confusas por dentro. Algumas crescem em famílias admiradas socialmente, outras em contexto onde a reputação importa muito. Ambientes assim, a criança pode se sentir que precisa representar algo maior do que ela mesma. Porque como nós falamos ontem, ao se conhecer, ela ainda ela precisa sentir a potência dela. E se ela é realmente podada, se ela tem que se ajustar, ela não consegue ver o tamanho dessa potência, tá? Então, ela aprende a ser exemplo antes de aprender a ser gente. E quando isso aconteceu, muitas responsabilidades emocionais ficaram escondidas, porque quem parece bem costuma receber menos perguntas profundas. E talvez você tenha sido elogiada por comportamento, pelo talento, pela postura ou pela capacidade. E ainda assim, se sentindo invisível em partes essenciais. Isso acontece com muitas mulheres. Receberam estrutura, mas faltou intimidade emocional. Receberam ensinamentos, mas faltou o acolhimento. Receberam direção, mas faltou espaço para existir imperfeitas. É importante saber, compreender algo com muita maturidade, que reconhecer faltas não apaga a gratidão.
você pode amar a sua origem e ainda enxergar o que doeu. Pode honrar os seus pais e admirar e admitir o que precisou sozinho. Nem toda carência vem da ausência física. Às vezes a pessoa estava lá, mas emocionalmente distante, ocupada, sobrecarregada ou incapaz de oferecer o que nunca recebeu. E a filha interpreta como rejeição aquilo que muitas vezes era uma limitação, um teto, tá? Por isso, tantas mulheres adultas ainda buscam pertencimentos em lugares errados, relacionamentos confusos, trabalho excessivo, necessidade de aprovação, medo de desagradar. Continuam tentando ganhar hoje o que faltou no ontem. Mas pertencimento maduro começa quando você para de pedir ao mundo que prove o seu valor e comece a habitar a própria vida. E talvez a filha em você ainda espera algo impossível, porque toda mulher em você, talvez a mulher em você já possa oferecer algo novo. Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar, sem perceber que estava se afastando de você. Perceber nunca foi sobre ser aceita em todos os lugares. Sempre foi sobre não se abandonar para caber em lugar nenhum. O vazio que você sente não é a falta de pessoas, é a falta de presença consigo. Então, tenho aqui algumas reflexões, né, para quem quer acompanhar também, quem está aqui no grupo, tá? Então, são reflexões que não são apenas para serem lidas, elas estão aqui para serem ensaiadas dentro de você. Se puder, até como nós falamos lá no grupo, muitas imprimiram um PDF, estão acompanhando ele fisicamente, fazendo as suas anotações, tá? Então, não deixa pelo menos pensa, sente, vai sentindo aí, tá? Com seu coração. Em quais situações eu me adaptei demais para ser aceita? Onde eu deixei de ser quem sou para manter as relações? O que em mim pede mais verdade? E como seria me escolher, mesmo que isso desagrade alguém? Porque, na verdade, agora não é sobre mim, é sobre você. Como que o seu corpo reage recebendo essa pergunta? O que de você pede mais verdade? Aonde que chega esse calo? Porque reconhecer o que faltou ali não vai apagar o que foi bom. Você vai amar a sua história, mas ainda assim você pode reconhecer ali aquilo que machucou, aquilo que doeu. E não é só vou ficar vendo o passado, não é isso. Não é isso, é porque hoje ainda existe uma trava. Se você tá aqui, é porque você tá em um nível de maturidade que muita gente não acessa dentro dela, porque acha que é o seu teto, que é o seu limite, e na verdade ainda não. Tá? Na verdade, não. Porque é mais fácil você escolher um lado. Ou você idealiza tudo, ou você rejeita tudo, porque entra naquele estado que a gente falou, da mente. Ela não vai querer pensar, ela não vai querer gastar energia, não. Ela entra ali naquele estado automático, que nós falamos ontem. Tá? Então, ou você se identifica com tudo, ou você rejeita alguma coisa. Tudo. Só que nenhum dos dois transforma completamente. O que transforma é você conseguir ver. Ainda assim, sem você se abandonar no meio disso.
fazer o que você gosta e talvez ali, até você sem perceber, você ainda tá tentando pertencer em alguma coisa, só que agora em outro lugar, não é na sua casa, agora não é como filha. Já enraizou. Aí entra pertencimento no amor, pertencimento no trabalho, pertencimento nas relações. Tentando ser o suficiente, tentando não decepcionar, tentando não caber, tá? Aí quando você pensa em não caber, porque é aquilo, ou você se identifica ou você rejeita. Tá? E aí eu vou me podando. Pertencimento você não conquista, você constrói de dentro para fora. Leva tempo. Só que você começa. E começa. E quando você para de se moldar, você para de caber em lugares que nunca foram seus. Tá? Não sei se vocês conseguem nesse momento. Se você consegue, ótimo. Se você não consegue, não tem problema, salva esse vídeo, você consegue fazer depois, tá? Mas eu queria fazer algo com você agora. Se você puder fechar os seus olhos, volta ali pra você, mais nova. Você consegue fazer isso? Vai sentindo. Não força, tá? Não força. Mas tenta lembrar como você era. Deixa aparecer ali. Vai percebendo o jeitinho que ela era. E eu não vou falar a idade porque às vezes o nova é muito relativo. Seja 2, seja 5 anos, seja 7, seja 10, 14. São várias fases. Mas qual é o calo que tá apertando agora? Percebe o jeitinho dela, observa ela. Ela tá tentando acertar alguma coisa, ela tá tentando caber, ela tá tentando não decepcionar. E você, eu queria que você se aproximasse dela agora e perguntasse pra ela. O que você precisava e você não teve? O nó tá aqui, ó. Escuta ela, escuta. Fala pra ela, eu tô aqui. Eu posso começar. Fica comigo. Eu tenho o que lhe faltou. Tá aqui, volta. Isso que você acessou ainda, na verdade ele não ficou lá no passado. Ele virou uma forma de viver, mas agora ele pode virar uma forma de se transformar. E o que a gente começou ontem, ele vai se aprofundar um pouquinho mais. E amanhã a gente entra num lugar que muda completamente o jogo. Quando ser forte ali deixa de ser uma escolha. E aí vira uma necessidade, vira um praxe.
Mas você pode, se você estiver com os olhinhos fechados, você pode abrir, você pode voltar. Se você estiver aqui comigo, já estiver aqui comigo, a gente vai dar risada junto, porque tô aqui falando sozinho enquanto tá aqui. Todo mundo de olhinho fechado. Mas amanhã nós vamos falar daquele momento em que a gente já entrou, já tá, coloca um passinho naquele modo sobrevivência sem a gente perceber, tá? Tá? E não deixa isso solto. Tudo bem? Então hoje foi a leitura do capítulo 2. Eu tô reunindo as mulheres que decidiram ir até o fim disso. Linda. E se você sentiu de mandar para alguém, pensou em alguém, manda esse vídeo para ela. Porque tem coisas que a gente não explica, né? A gente faz sentir. E talvez o que a gente chama a vida inteira de não sei o que falta. Na verdade, seja só a falta em você mesma, tá? E quando é isso aí, tá? Isso aí. Tá? E um beija-flor veio aqui, eu não sei se vocês conseguiram ver. Ele veio aqui mandar um abraço pra vocês. Na verdade, a gente já sabe o que falta. Agora, falta a gente ter a coragem, tá? De assumir essa versão que tá querendo, que tá gritando ali. Mas até antes de você compreender, vai pegar nesse calo, tá? Então, o que você sentiu aqui hoje, tem algumas pessoas que pode ser que não tá entendendo um pouco do assunto, mas é isso mesmo, Nath. É isso aí. Ninguém está sozinho aqui, tá? Com a criança interior, exterior. Quando eu falei sozinha aqui é porque quem estava aqui no assunto conseguiu entender também. Mas a gente vai dar muita risada, como eu falei, porque quem ainda tá no trabalho, a gente estava no momento de visualização e teve alguém que estava no trabalho ali e não conseguia fechar os olhos. Então eu estava aqui conversando com ela, de olhinho nela e com as outras lá de olhinho fechado. Mas é isso. Esse material ele vai ser disponibilizado de uma forma estendida lá no grupo hoje. Se você não está nesse grupo, coloque aqui nos comentários ou no direct Mulher Viva, que aí eu já consigo enviar para você o link do grupo. Não deixa de isso que você sentiu hoje se perder ali quando essa live acabar, porque esse lugarzinho que você acessou ali, ele fecha rápido, tá? Aí você entra no automático, que aí é o momento, como eu falei, que muitas pessoas param. Principalmente nós mulheres, né, que temos ali toda essa bagagem, tudo externalizado ali, tá? E eu não quero que isso vire só mais um momento bonitinho que apareceu aqui no seu dia, que você vai esquecer amanhã, tá? Então, por isso que eu criei esse espaço. Não é um espaço aberto, não é um espaço que vai ficar solto, material solto, tá? Então é um espaço com cuidado, com atenção. Esse é o projeto Mulher Viva, tá? Então, onde a gente continua tudo que a gente conversa aqui. Eu tô colocando os capítulos em materiais, em PDFs, colocando ali também os materiais de apoio, as práticas. Estamos conversando por áudios ali durante esses 13 dias, que são 13 capítulos. Será colocado também coisas ali que não dá pra gente trazer aqui aberto. E principalmente um lugar que você não precisa voltar a se esconder, se ajustar ali, tá? Então, se você sentiu ali, me chama com Mulher Viva e eu mesma coloco você lá, tá bom? Sem pressa, sem obrigação, mas com presença. E se em algum momento dessa live veio o nome de alguém, veio a imagem de alguém, não ignora isso, porque você é canal, você é criação, tá? Então, talvez essa pessoa esteja no lugar que você já esteve. E tudo que ela precisa é sentir que ela não tá sozinha, não, tá?
E então manda para ela e fica aqui, que amanhã a gente continua. E vamos um pouquinho mais fundo, porque não precisa, não porque a gente precisa, mas porque você merece se escolher de verdade, tá bom? Então é isso, até amanhã. Acompanha também os stories que nós estamos colocando algumas coisas ali para vocês também. E vamos nos falando. Um abraço e uma ótima quarta-feira.